Prezados alunos, sejam bem-vindos ao quarto bloco desse curso que vai mudar a sua vida, desse curso que vai fazer você finalmente ser advogado. Segunda fase de Direito Penal, curso atual, concursos e professor Tiago aqui com você, agora nas peças processuais em espécie. Então a primeira peça processual finalmente do nosso curso, aqui nesse bloco 4, é a peça de relaxamento da prisão. Então veja, relaxamento da prisão. Quando que será cabível o relaxamento da prisão? A Constituição Federal nos fala que toda prisão pode ser o quê, turma? Pode não, vamos corrigir. Tiago, deve ser relaxada pela autoridade competente, que no caso é o juiz, desde que ela seja ilegal. Então decora comigo. Qualquer prisão ilegal será o quê? Relaxada. Certo? Então, relaxamento da prisão, quando que ela é cabível? Hipótese de cabimento do relaxamento da prisão, quando a prisão for ilegal. Mas aqui eu te convido para uma viagem sobre o tema prisão. Vamos lá? Vamos viajar um pouco. Quando eu falo de prisão, o que eu gostaria de ensinar para vocês nesse momento da nossa aula? Quando eu falo de prisão, você tem que entender que o tema prisão, ele é um tema gênero. De quais são espécies? A prisão penal e a prisão processual. Qual é a diferença da prisão penal para a prisão processual? A prisão penal é aquela que ocorre, turma, atenção, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prisão penal é aquela que ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a prisão processual é aquela que ocorre, atenção, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se a prova falar que a prisão ocorreu depois do trânsito em julgado, essa prisão é penal ou processual? Penal. E se a prova falar que a prisão ocorreu antes do trânsito em julgado, ela é penal ou processual? Processual. E a prisão processual, hoje no Brasil, depois da entrada da Lei 12.403, quais são as espécies de prisão processual? Eram 5. Após a Lei 12.403, para sua sorte, candidato, apenas 3. Quais são as prisões processuais existentes? Nós temos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, prisão processual, flagrante, preventiva, temporária. Agora vamos voltar na nossa primeira peça, portanto. Relaxamento da prisão. Qualquer prisão ilegal, processual, pode ser o quê? Relaxada. Então eu relaxo flagrante, professor? Relaxo. Eu relaxo preventiva, professor? Relaxa. E você relaxa temporária? Relaxa. Para você relaxar o flagrante, preventiva, temporária, o que essas prisões têm que ser? Ilegal. A prisão ilegal, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, ela deve ser relaxada. Perfeito, turma? Todos entenderam, então, que a prisão ilegal deve ser relaxada. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando do relaxamento da prisão em flagrante. Relaxamento da prisão em flagrante. Então, em primeiro lugar, senhores, identificação da peça. Como é que eu identifico o relaxamento da prisão em flagrante? Muito fácil. Muito fácil. O flagrante será relaxado
toda vez que ele for ilegal. Então, como é que eu identifico a peça? Veja, lembra lá da montagem do esqueleto? Fase do processo, inquérito. Momento do processo, flagrante ilegal. Se você vê que o momento do processo é a prisão em flagrante ilegal, ora bolas, qual é a nossa peça? Relaxamento da prisão em flagrante. Tem segredo, né, turma? Agora, professor, quando que o flagrante é ilegal? Então agora eu vou fazer com você a teoria da prisão em flagrante. Então eu vou lá na lousa branca de novo, e agora eu vou fazer com você a teoria da prisão em flagrante. Então vamos começar essa teoria da prisão em flagrante. Vamos aprender tudo que você precisa saber da prisão em flagrante. Então vamos lá. O nosso tema, prisão em flagrante, começa lá no artigo 301 do Código Penal. Código de processo penal. O Código de Processo Penal fala assim: qualquer do povo pode, e a autoridade policial deve prender em flagrante. Então você vê que no artigo 301 você tem o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Para nós do povo, qualquer do povo, pode prender em flagrante. Mas e o policial? Ele, o agente público, ele deve. Para ele o flagrante é obrigatório. Então isso pode também cair como questão. Flagrante facultativo, qualquer do povo, pode. E o flagrante obrigatório? Os policiais, né, devem prender em flagrante. Para a gente é facultativo, para a polícia obrigatório. Tá? E aí nós vamos ao artigo 302. O artigo 302, ele nos traz o que eu chamo de flagrante lícito. Então vamos lá. Quais são as espécies de flagrante lícito existente no Brasil? Flagrante lícito é aquele flagrante que está aonde? No artigo 302. Então, o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele tem, turma, 4 incisos. Ele tem 4 incisos. Porém, 3 espécies de flagrante doutrinário. O artigo 302, ele tem 4 incisos. Só que a doutrina criou nesses 4 incisos 3 espécies de flagrante doutrinário. Então, eu vou te ensinar. O que é o flagrante ilícito? Artigo 301 é quando o réu é surpreendido cometendo o crime. Ou, inciso 2, quando ele acabou de cometê-lo. Então, o inciso 1 e 2, inciso 1, o flagrante é lícito quando o réu é surpreendido praticando o crime, ou, inciso 2, quando ele é surpreendido quando acabou de cometê-lo. O que é isso? O inciso 1 e 2 formam o que a doutrina denominou de flagrante próprio. Então, o que é o flagrante próprio, professor? Flagrante próprio é quando o réu é surpreendido praticando o crime ou quando ele acabou de cometê-lo. Agora, inciso 3. O flagrante ainda é lícito quando o réu é perseguido logo após pela vítima, por testemunhas, né? Ou pela polícia, né, turma? Então, olha só, o inciso 3 é o que nós chamamos de flagrante impróprio. Flagrante impróprio é aquele flagrante que o réu é, atenção, grifa aí, perseguido logo após, por qualquer pessoa. Beleza? E o inciso 4 é o flagrante ficto ou presumido. Flagrante ficto ou presumido. Que é quando o réu, grifa aí, é
encontrado logo depois. Que é quando o réu é encontrado logo depois. Mais uma vez. Encontrado logo depois. Com armas, objetos, instrumentos que façam o presumir o autor da infração. Então a diferença do impróprio para o ficto é que no impróprio tem perseguição e no ficto não. O réu é encontrado logo depois. Cuidado, que quando a gente fala perseguição, não é que nem você está acostumado perseguição em louco, não, turma. Enquanto a polícia não cessar a sua atividade de busca, mesmo que não seja em louco, o flagrante é o quê? Válido. Vai se enquadrar no flagrante o quê? Impróprio. Tá bom, turma? Então eu estou saindo aqui da atual, um cara está dentro do meu carro, eu surpreendo ele. Flagrante próprio, porque ele estava praticando o crime. Estou saindo da atual, o cara já está com meu aparelho de DVD para fora do meu carro. Acabou de cometer. Flagrante é próprio. Estou saindo da atual, eu vejo o cara correndo com o meu aparelho de DVD e aviso a polícia, passo as características. A polícia começa a procurar. Ou seja, está tendo perseguição. E aí? Flagrante impróprio. Agora, o que seria o flagrante ficto ou presumido? Eu ainda estou aqui dentro, o cara já pegou meu aparelho de DVD do meu carro, estourou meu carro, levou o meu aparelho de DVD, e eu nem estou sabendo de nada. Só que aí ele está na rua, a polícia com a sua atividade rotineira, acha estranho. Quem que anda hoje em dia com essa alta de criminalidade com aparelho de DVD automotivo em mãos? Sentar numa mochila, sentar numa caixa. Aí a polícia pega para averiguar, até que chega a informação que houve um furto do meu aparelho de DVD automotivo. Aí o que faz? Ele é encontrado com um objeto que faz presumir que quem foi o autor da infração? Ele. O flagrante, portanto, é o quê? Ficto ou presumido. Beleza, turma? Então, olha lá. O flagrante ilícito é o flagrante que se amolda no artigo 302 do Código de Processo Penal. Deu para entender? Mas, professor, fora essas 3 espécies de flagrante doutrinário, existe ainda algum flagrante lícito fora do Código de Processo Penal? Existe, turma. Então, cuidado. Existe ainda o que a doutrina denominou, de flagrante retardado ou diferido. Bom, vamos entender ele então. O que é o flagrante retardado ou diferido? O flagrante retardado ou diferido, ele só pode ocorrer em 2 situações. Ele só pode ocorrer na lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, e na lei de organizações criminosas, que é a lei 12.850 de 2013. Então vamos comigo. O flagrante ainda pode ser lícito na modalidade retardado ou diferido, que só pode ocorrer em 2 leis, que está aí para você na lousa, ó. Na lei de drogas, lei 11.343 de 2006, e na lei de organização criminosa, que é a lei 12.850 de 2013. Certo, turma? E o que é essa história de flagrante retardado ou diferido? É aquela história assim. Nós do POMOS temos a faculdade, mas os policiais têm a obrigação, já falei para você. Só que nessas 2 leis, a polícia tem uma faculdade. Veja, o policial, ele pode não querer prender aquele aviãozinho, ou seja, pense no caso do tráfico, aquela pessoa que passa poucos papelotes em uma esquina qualquer, de uma rua qualquer do Brasil. É interessante na repressão do tráfico que você, em vez de prender aquele momento o avião, você perceba quem é o chefe do avião. E aí você consegue o quê? Prender o maior número de pessoas e até o quê? Acabar com essa rede de tráfico de drogas. Então, na lei de drogas, se a polícia conhecer o itinerário, né, turma? Ou seja, fizeram as famosas campanas, fizeram o quê? A famosa averiguação, a famosa investigação.
ela tem o direito de retardar o flagrante mediante autorização do juiz. Então, cuidado, na lei de drogas, o juiz tem que autorizar o retardamento do flagrante. E aí, turma? Ele tem que autorizar o retardamento do flagrante. E aí, esse flagrante retardado diferido vai ser lícito, turma? Vai ser lícito. Tá bom? E a lei de organização criminosa também permitiu. Só que lá está escrito como ação controlada. O que é essa história de ação controlada? Flagrante retardado ou diferido. Só que aqui, se você ler o artigo da lei 12.850, você vai perceber que a polícia só tem que comunicar o juiz, não precisa de autorização. O juiz só tem que ser comunicado. E aí sim, ele entendendo pertinente, juntamente com o membro do Ministério Público, aí eles podem delimitar essa ação controlada, esse retardamento da prisão em flagrante. Mas, falou que é lei de drogas, organização criminosa, o flagrante retardado diferido é lícito? É. Fora dessas leis, ele será o quê? Ilícito, ilegal. E aí você tem uma última espécie de flagrante doutrinário, que é o flagrante, cuidado, esperado. Que é o flagrante, cuidado, esperado. O flagrante esperado, ele é lícito ou ele é ilícito? Cuidado, turma. Flagrante esperado é lícito. Flagrante esperado é lícito. Não confunde o esperado com o preparado, que aí é ilegal. Qual é a diferença do esperado para o preparado? O esperado é quando a polícia recebe uma denúncia anônima. E o que ela tem a ver com a prática do crime? Nada! Alguém caguetou que o cara amanhã vai fazer um assalto na loja, sei lá, de tal telefonia móvel. Aí a polícia tem o dever de averiguar, de evitar o crime, é o que nós chamamos de profilaxia do delito. E aí o policial vai ficar lá na esquina da loja, aguardando. Porque se for mentira, foi trote. E se for verdade, aí ele prende flagrante e evita o assalto. E esse flagrante é lícito ou ilícito? É lícito. 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 Na modalidade flagrante esperado. Na modalidade flagrante esperado. Porque, na verdade, o flagrante esperado, ele não deixa de ser um flagrante o quê? Próprio. O flagrante esperado não deixa de ser um flagrante o quê? Próprio. Por quê? Por quê, professor? O flagrante esperado acaba sendo flagrante próprio. Porque a polícia não tem nada a ver com a prática do crime. E a hora que o assaltante vai, o que ela faz? Surpreende ele praticando o delito. Então, o flagrante esperado é lícito porque ele configura flagrante próprio. Beleza, turma? Então, essas são as espécies de prisão em flagrante lícita. Agora, quando que o flagrante é ilegal, ou seja, quando que o flagrante é ilegal, ou seja, ilícito, quando que o flagrante é ilegal, ou seja, ilícito? Em 3 situações. O flagrante é ilegal, ele é ilícito, por vício material, por vício formal, ou ainda por desrespeito à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Então, quando que o flagrante é ilegal? Quando que o flagrante é ilícito? Por 3 espécies de vício. Quais vícios, turma? Quais vícios? O flagrante é ilícito, o flagrante é ilegal por vício material, por vício formal ou por desrespeito à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal.
Perfeito? Então vamos lá comigo. Vamos lá comigo, turma. Vamos entender isso aqui. Ó, vamos entender isso aqui. Vício material. Quando que o flagrante é ilegal por vício material? Então vamos lá, ó. Vício material. O flagrante é ilegal por vício material quando, em primeiro lugar, ele não se enquadra nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. A gente não viu que o 302 do CPP fala próprio, impróprio, ficto ou presumido? Então lembra daquele exemplo do bloco anterior? Tiago mata o Ricardo. Quando? Hoje. Daqui 10 dias, eu estou tomando uma água de coco com você aí, galera do Rio Grande do Norte. Estou aí em Natal com você, na praia batendo um papo, aí a polícia vem e me prende em flagrante. 10 dias depois? Então vamos lá. Eu fui pego praticando crime? Não. Quando eu acabei de praticar? Não. Eu estava sendo perseguido? Bom, se a prova falar que por 10 dias a polícia me perseguiu de forma ininterrupta, o que eu acho muito difícil, acho quase impossível, aí o flagrante é válido, na modalidade o quê? Impróprio. Mas não, a polícia no segundo dia cessou essa perseguição ao Tiago. Me veja, eu fui encontrado logo depois com armas, objetos que me façam presumir a infração. Eu tô de shorts lá tomando um sol na praia, uma aguinha de coco. Eu fui encontrado, mas foi logo depois? Não, foi 10 dias, muito depois. Então o flagrante é o quê? Ilegal. Eu não posso ser preso em flagrante. Eu posso ser preso por outras modalidades de prisão processual, que é tema de próximas aulas, como preventiva e temporária. Mas em flagrante, negativo. Em flagrante, não. Tá bom? Então, quando que o flagrante é ilícito? Por vício material. Primeira situação, quando ele não se enquadrar nas hipóteses do artigo 302 do CPP. E ainda o flagrante vai ser ilícito por vício material? Quando, turma? Ele vai ser ilícito por vício material? Quando? Quando ele for o quê? Agora sim, preparado. O que é o flagrante preparado, professor? Agora sim. Flagrante preparado é quando a polícia coloca o réu na situação de flagrante. Flagrante preparado é quando a polícia coloca o réu numa situação que é impossível ele praticar o crime. É aquela história de você armar uma cama de gato. O popular, armar uma cama de gato. Não entendeu? Então, eu sou policial, tô louco para prender, né, o ladrãozinho do meu bairro. Aí eu peço para um vizinho chegar para ele e falar, olha, amanhã vai chegar uma grande quantidade de celular na loja X. Vamos fazer o assalto que vai ser fácil, não tem segurança, não tem nada. Aí o meu vizinho, ó, a meu pedido, convence o cara no dia seguinte, tá lá na loja de celular, para praticar o assalto. E quem vai estar esperando ele lá? Eu, Tiago Polícia, com os meus companheiros policiais. A hora que o rapaz anunciar o assalto, eu grito para ele, você está preso, meu irmão, perdeu. Ele tinha como fazer o assalto se a polícia estava lá esperando ele? Mas professor, pera lá, eu não estou entendendo mais nada. Você falou agora de pouco que o flagrante esperado era lícito. De novo, esperado é lícito, preparado, ilegal. Ilícito. Eu estou mostrando para você que aqui, ó, eu criei a situação. Eu preparei a situação. Então, o flagrante preparado é ilegal. É ilícito. O esperado, ó, eu sou polícia, mas não tenho nada a ver com a história. Ligam lá no telefone de denúncia anônima e avisam que vai ter esse assalto. O que a polícia tem a ver? Eu nem sei se é verdade. Eu fui pagar para ver. Agora, no meu exemplo do ilícito, eu, policial, criei. Então, não estou pagando para ver, eu tenho certeza que o bandido vai anunciar o assalto, o que eu vou fazer? Vou prender ele. Por quê? Porque eu criei aquela situação, que é o quê? Imaginária. Para o bandido.
E é por isso que o Supremo, inclusive, sumulou. Olha a súmula que você tem que saber para a prova. Súmula 145 do STF. O que é a súmula 145 do STF, do Supremo Tribunal Federal? Constitui crime impossível. Isso, inclusive, a OAB já cobrou como questão. Constitui crime impossível, ou seja, nem constitui crime, a preparação do flagrante pela polícia. Então, aqui, além de o flagrante ser ilegal, o réu sequer vai ser processado por tentativa. Porque o Supremo sumulou que o flagrante preparado, súmula 145, é crime impossível. E a última espécie de vício material do flagrante, turma, é o flagrante o quê? Forjado. Qual que é a diferença do flagrante preparado para o flagrante forjado? A diferença é que no forjado é aquela situação que o réu nem foi praticar o crime. A polícia implantou maliciosamente droga, arma, objeto no réu. Então, você é desafeto de um policial. A hora que você passa no comando, ele manda você parar e vai revistar o seu carro. E aí ele coloca lá no seu porta-luva uma arma ou uma quantidade de droga e te prende. Você estava praticando qualquer crime? Não. Esse flagrante é o mais nojento, mais repugnante de todos. É o flagrante o quê? Forjado. Então veja. O que eu quero que você leve para o próximo bloco? Que nós estamos falando da nossa primeira peça processual em espécie, que é relaxamento da prisão. E aí eu te mostrei que toda prisão ilegal processual vai ser relaxada. Através de qual peça? Relaxamento da prisão. E as prisões processuais, flagrante, preventiva, temporária. E eu comecei a analisar com você nesse bloco o relaxamento da prisão em flagrante. Então aqui eu já te mostrei quando o flagrante é lícito. Se o flagrante é lícito, você relaxa flagrante lícito? Não, vai ser outra peça. Agora, se o flagrante é ilegal, ele é ilícito, você relaxa? Relaxa. E por flagrante ser ilícito e você poder fazer a peça do relaxamento, ele vai ser ilegal por 3 espécies de vício. Material, formal ou súmula vinculante número 11. O que é o vício material? É o que você acabou de ver comigo. É quando o flagrante não se enquadrou no 302, ou quando o flagrante for preparado pela polícia ou forjado pela polícia. Então aqui o flagrante vai ser relaxado por vício material. No próximo bloco, eu continuo o relaxamento da prisão em flagrante, explicando para vocês o vício formal e explicando para vocês ainda a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Deixo aqui para você o meu abraço. Qualquer dúvida, eu estou sempre com você. Fica com Deus e até a próxima.